As sensações de bem-estar e prazer são proporcionadas ao corpo humano através de um hormônio, é a chamada serotonina. 70% dela são produzidos pelo estômago e é por essa razão que é tão importante o funcionamento regular da flora bacteriana intestinal. Vale lembrar, alguns alimentos auxiliam neste bom desempenho. Este é o tema do quadro Saúde desta quarta-feira no Jornal da Manhã. A figura verde ilustra o intestino preguiçoso. Já a vermelha representa o que funciona regularmente. É a tal flora bacteriana intestinal. A flora bacteriana intestinal são bactérias boas, que a gente chama de bactérias benéficas no nosso intestino. O nosso intestino tem trilhões de células de bactérias dessa forma. O ideal seriam mais bactérias boas que ruins, então mais benéficas do que maléficas, né? O intestino que não funciona, aquela pessoa que não vai ao banheiro todo dia, o que acontece? Ela, na verdade, tem mais bactérias ruins e menos boas. E aí, essa pessoa, na verdade, ela está sempre diminuindo a absorção de nutrientes, sempre, na verdade, indisposta, mal-humorada, que é aquela questão que a gente fala, né? A pessoa está enfesada, está cheia de fezes ali, prejudicando o organismo. A flora bacteriana é mais regulada em bebês. O bebê nasce, por exemplo, ele mama no peito da mãe e faz cocô, mama e faz cocô. O ideal seria que todos nós comêssemos e fosse ao banheiro. Por quê? Porque, na verdade, a gente está eliminando toxinas, gordura, tudo aquilo que o nosso organismo não necessita absorver. Então, o intestino tem que ser íntegro. Quanto mais integridade dessa parede intestinal, eu tenho o quê? Mais saúde, mais disposição, mais energia, mais renovação celular. Então, eu acabo sendo uma pessoa que envelhece menos. Então, isso é muito bom, é saúde. Geralmente, os homens possuem uma flora bacteriana mais regulada. Por sua vez, as mulheres, devido à menstruação, têm um desequilíbrio hormonal no intestino. Por isso, algumas optam em usarem laxantes frequentemente, o que para os nutricionistas é um risco à saúde por eles se tornarem cancerígenos. Nesses casos, o mais recomendável é uma alimentação saudável à base dos probióticos. Inicialmente, as fibras da alimentação a nível de frutas, verduras, legumes, alho, cebola e os probióticos, que são o quê? Alimentos fermentados, que já têm essas bactérias boas, que, hora que chegam no intestino, aumenta a produção dessas bactérias, que seria leites, queijos e iogurtes fermentados. Um intestino com muitas bactérias boas deixa a pessoa mais feliz, porque a flora intestinal produz um hormônio. A gente tem 70% da serotonina, que é o hormônio do prazer, essa produção é feita pelo intestino. O intestino que tem poucas bactérias boas, ele produz menos quantidade. Então a pessoa está sempre mal-humorada, irritada. Então a gente precisa ter, na verdade, o intestino íntegro, saudável, para que haja essa produção da serotonina. Então, para nós nutricionistas, o intestino é como se fosse o segundo cérebro. Mas como tudo na vida, deve-se consumir alimentos probióticos com moderação. Todos os alimentos, a gente precisa de uma variedade. Então, muitas vezes a pessoa acha assim, não, mas o probiótico é importante, então eu vou tomar iogurte o dia todo. Não, na verdade tem que ter uma alimentação equilibrada. O excesso pode também nos causar diarreia, porque começa a ser irritante também. Então, a gente tem que ter um equilíbrio de todos os alimentos durante o dia.